Your show will go live in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Lost voice radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Queria pedir desculpas pela falta do programa na semana passada, mas foi absolutamente impossível, porque eu estava aqui dando aquele curso Raiz da Modernidade exatamente na hora em que se transmitia o programa. Antes de tudo, eu gostaria de recomendar a vocês um artigo do Luciano Garrido que saiu na página do Escola Sem Partido, www.escolasempartido, sem ponto, sem nada, escolasempartido.org, um artigo sob o título Ativismo Político do Conselho Federal de Psicologia, Luciano Garrido. E começa assim: o Conselho Federal de Psicologia, CFP, perdeu o rumo. Movido por um forte ativismo ideológico, o órgão passou a negligenciar sua verdadeira missão institucional. A atual gestão, presidida pelo Sr. Humberto Verona, tem pautado suas ações por uma agenda política totalmente alheia aos interesses profissionais dos psicólogos. O movimento Cuidar da Profissão, cuja chapa saiu vencedora na última eleição do CFP, manifestou na época apoio integral à candidatura Dilma Rousseff, elaborando inclusive abaixo-assinado, que é uma verdadeira ode ao governo petista. Ao invés de cuidar da profissão, o que o movimento tem feito é cuidar dos próprios companheiros. Não é por outro motivo que a atuação do Conselho Federal de Psicologia em diversos momentos tem apresentado contornos claramente partidários e por aí vai. Inclusive é importante aqui o caso a militância gaysista que, junto com o PT, tomou conta do Conselho Federal de Psicologia. Olha, vamos falar um português claro. Quer dizer, você assegurar direitos e proteção a uma comunidade não tem nada que ver com você dar a esta comunidade instrumentos para oprimir todas as outras, que é exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, vamos supor o seguinte: você quer lá uma lei do casamento gay. Tá bom, o governo passa a lei do casamento gay, e isso evidentemente não vai ser o fim do mundo, não vai acontecer nada demais. Porém, quais são as consequências? Imediatamente após a aprovação desta ideia, então, aparece o projeto de forçar as comunidades religiosas, forçar as igrejas, forçar as sinagogas a oficiar casamentos entre pessoas do mesmo sexo, contrariando a doutrina explícita dessas religiões. E se o padre, o pastor, o rabino se recusa a oficiar aquilo, ele vai para a cana. Então, o que é isto, meu Deus do céu? Quer dizer, olha, se você deseja um casamento gay, então você o deseja contra a letra e o sentido explícito da Bíblia. Então isso quer dizer que você está pouco se lixando para o que a Bíblia diz ou não diz. Então, qual o direito que você tem de forçar um casamento, forçar um sacerdote a oficiar um casamento numa religião na qual você não acredita, tá certo? Da qual você faz pouco e que você despreza totalmente? Ninguém tem esse direito. Você não tem o direito de chegar para padre, aqui você tem que me casar, não acredito nessa sua religião, essa religião é uma bela bosta, mas você tem a obrigação de me casar. É isso que os caras estão fazendo. Isso aí evidentemente é um assinte, isso é pisotear a dignidade do sacerdote, a dignidade da religião. Isso é uma prepotência, é uma imposição tirânica. Isso aí não tem nada a ver com o direito de gay, porque esse é um direito que nenhum ser humano tem. Né? Que direito tenho eu de chegar lá? Por exemplo, eu chego na sinagoga e digo: olha aqui, eu acho que vocês, judeus, já estão tudo ultrapassado, sua religião já acabou 2000 anos atrás, veio Jesus Cristo, já revogou tudo isso, mas você tem a obrigação de me casar aí na sua sinagoga. O rabino vai me dar um pontapé no meio do cu, tá? Você me mandar pastar.
tá certo? E terá todo o direito de fazer isso. Da mesma maneira, se você quer se casar com uma pessoa do mesmo sexo, então, meu filho, não tem jeito, você está desfazendo, tá certo? Você está desprezando a letra e o espírito da Bíblia, tá certo? Então você não tem direito nenhum de casar na igreja, meu filho. Pede pro governo te casar, ué. Vai lá no ministério que baixou a lei do casamento gay, casa no civil e não enche o saco, porra. Vamos dizer, essa é uma coisa que nós não podemos aceitar de maneira alguma. Mas acontece, por que nós chegamos a esta situação? É simples. Porque o direito a ter uma militância, o direito a aspirar ao poder, se tornou um monopólio da esquerda. Isto vai fazer 30 anos que tudo está programado para que desapareça do cenário político qualquer sinal de conservadorismo, de direitismo, para não dizer de reacionarismo. Então, isso aí vem do fato que é o seguinte, é tradicional na esquerda você nunca olhar o seu adversário como um ser humano. Você nunca reconhecer no outro, né, que ele possa ter uma boa intenção, que ele possa ter alguma virtude moral. Não. É obrigatório para a esquerda você olhar o conservador, o direitista, como se fosse um monstro, um criminoso. Embora a esquerda seja recordista de crime, de monstruosidade, assim, recordista incomparável, nem Adolf Hitler pode se comparar com essa gente, né? Então, o que fizeram na China de matar 76 milhões de pessoas, né, é uma coisa que, vamos dizer, que perto do qual os feitos de Adolf Hitler empalidecem. Então, justamente porque são os maiores assassinos, genocidas, bebedores de sangue, então eles têm aquela hipocrisia profunda, não chega nem a ser hipocrisia, é falsa consciência mesmo, né? Ninguém se santifica e se beatifica, com mais, vamos dizer, com mais emoção, com mais veemência do que os piores bandidos. É normal, quer dizer, o sujeito está afundado na merda e no sangue, né? Então ele tem que imaginar que de algum modo ele é santo, ele é superior, foi Deus que mandou ele fazer isso. Isso é comum, faz parte da psicopatologia, né? Quanto mais o sujeito é criminoso, é violento, é mau, tá certo? Mais ele tem obrigação interior, aquela obrigação interior de achar uma desculpa para ele. Então a desculpa é a seguinte, é que Deus gosta dele. Então, a esquerda inteirinha sempre teve isso. Desumanizar completamente a imagem do adversário. Vocês vejam o que aconteceu nesta entrevista, entre aspas, né, do Cabo Anselmo no programa Roda Viva. Você chamar os caras de inquisidores é até um eufemismo, porque a Inquisição investigava alguma coisa. Vocês não podem esquecer que o sistema inquisitorial apareceu em oposição ao sistema acusatorial que vigorava antes. Quer dizer, antigamente, por exemplo, em Roma, se um certo número de cidadãos acusassem o sujeito, ele já estava lascado. Agora, quando aparece a Inquisição tem a ideia de investigar. Peraí, não vamos condenar de cara, vamos primeiro investigar. E a investigação podia levar anos. No caso do Cabo Anselmo, eles botaram no meio de 12 acusadores implacáveis. Ora, eu li o livro do Cabo Anselmo. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu li o livro dele. Tá certo? O livro das memórias dele. E eu noto ali que aquele é um homem muito sério, um homem bom, tá certo? Que tem consciência das coisas, tem consciência da complexidade das situações humanas. Em suma, tem uma sensibilidade moral. Ora, para aqueles 12 filhos da puta reunidos ali no Roda Viva, tá certo? Ele era apenas um saco de pancada, era o Judas em sábado de aleluia. Vamos malhar, vamos acusar, vamos pisar em cima. Ou seja, você tem que olhar o outro como uma caricatura medonha. Isto na esquerda é obrigação, são todos assim. O que significa o seguinte, a mentalidade esquerdista é 100% baseada no ódio. Não é? Assim, eles podem ter amor uns pelos outros, mas o amor é politicamente seletivo. É como dizia, né, aquele desgraçado Paulo Freire, nós devemos ser tolerantes, mas não com os nossos inimigos. Eu digo, mas ser tolerante com os amigos é a coisa mais fácil, né? Jesus Cristo diz, nós temos que amar não somente os nossos amigos, mas os nossos inimigos. Isso para ele é incompreensível. A definição de justiça na cabeça do esquerdista é a definição que dá o Alcebiades no diálogo, no banquete do Platão. A justiça é favorecer os nossos amigos e ferrar com os nossos inimigos. Isso é o que eles entendem como justiça, como amor, como virtude humana. São todos assim e sempre foram e sempre serão.
Então, a partir da hora em que você entrega a essas pessoas o controle hegemônico da cultura e da sociedade, então os dias da oposição estão contados, eles não vão dar chance para ninguém. O simples fato de um cara de direita aspirar ao poder, para eles já é um crime, você não pode querer. Então, resultado, né? O pessoal militar, o que eles queriam? Liquidar a esquerda? Jamais. Eles queriam liquidar a guerrilha e de fato liquidar, mas a esquerda não. A esquerda viveu, inclusive, da ajuda do governo. O período militar foi o período de maior prosperidade da indústria editorial esquerdista. Tá certo? E tem um estudo do Ricardo Vélez Rodrigues que mostra que a distribuição de verbas da educação durante o período militar sempre favoreceu o esquerdista. Por quê? Porque os milicos, como todos os conservadores direitistas, eles gostam de olhar, de enxergar o esquerdista como um ser humano. Não, ele tem até boa intenção, ele é um utópico, idealista utópico. Então a esquerda tem essa visão paternal, a direita tem essa visão paternal da esquerda. Então ela não quer destruir a esquerda, ela quer apenas apaziguá-la e conviver com ela pacificamente. Sempre foi assim. Agora a esquerda não, a esquerda quer eliminar a direita de alto a baixo. E é o que está fazendo e já fez no Brasil. Então, quando aparecem esses grupelhos malucos, tipo Resistência Nacionalista e outros, isso significa o seguinte: quando uma necessidade, um impulso humano normal é negado e reprimido, ele reaparece sob forma patológica, sob forma microscópica e patológica, ele vai para o inconsciente. Então, a existência desses grupinhos já é a prova da inexistência da direita. Se existisse uma direita normal, pessoas como a turma da Resistência Nacional jamais apareceria num órgão de mídia, jamais se falaria dele, porque é uma coisa tão microscópica, tão insignificante. Mas, como eliminaram completamente a direita normal, então agora só sobrou aquela manifestação microscópica, insignificante e patológica. Então o que faz a esquerda? Para dar a impressão de que existe uma direita, vai e começa a dar importância a esses grupelhos. Quer dizer, você forma um grupo de 5 malucos, tá? Na verdade são 5, parece que a Resistência Nacionalista são 20. 20 pessoas absolutamente despreparadas, tá certo? Sem conhecimento, sem meios de ação, sem nada, e de repente isso aparece nos grandes jornais, nos grandes semanários, como se fosse uma direita. Meu Deus do céu, isso é evidentemente uma farsa. Então, por isto mesmo é que eu sempre digo para os meus alunos, e recomendo a vocês todos que estão ouvindo o programa, não é só para meu aluno, qualquer militância política de direita hoje é besteira, é tempo perdido. Você, para se chegar a uma situação onde possa haver, digamos, um partido de direita para concorrer às eleições, etc., você tem que começar, vamos dizer, pela cultura, meu Deus do céu. E você reformar a cultura leva 40, 50, 60 anos. Se vocês não estão dispostos a trabalhar para daqui 60 ou 70 anos, então desistam. Porque o Partido Comunista sempre trabalhou com esta escala de tempo. Vejam vocês, por exemplo, para dar um exemplo, a infiltração comunista na igreja, no Vaticano, começou na década de 20. Para começar a produzir resultados visíveis no Concílio Vaticano II, a partir de 1962. A esquerda brasileira começou a se reorganizar, lendo Antônio Gramsci e outras coisas, a partir de 1964. Para chegar ao poder 2 décadas e meia depois. Agora, na direita, o pessoal pensa assim, só na próxima eleição. Então é por isso que vocês estão ferrados do jeito que estão. Entendeu? Porque, no mínimo, este mérito nós temos que reconhecer que a esquerda tem. A esquerda leva a sério os seus intelectuais. Ela ouve a opinião deles. E pior, os intelectuais da esquerda são realmente dedicados à esquerda. Então, agora, quando você pega o meio liberal, conservador brasileiro, eles acham assim que intelectual é propagandista. Então chega lá um empresário com os bolsos cheios de dinheiro e contrata o fulano para ele... você tem que divulgar ideias liberais. Então, nesse sentido, o maior intelectual brasileiro é o Rodrigo Constantino, evidentemente. Talvez até o Paulo Giraldelli. Então, agora, quando aparece um sujeito sério, que tem peso, que tem conhecimento para falar, eles se sentem humilhados, todos esses ricaços brasileiros, com 2 ou 3 exceções que eu conheço perfeitamente bem, são altamente meritórias, mas, em geral, a ideia é essa.
sujeito do Brasil, ele tem dinheiro, ganhou dinheiro do pai, ele acha que ele é Albert Einstein, que ele é Aristóteles, que ele é o Leibniz. Tá certo? Então, se aparece um cara que sabe mais do que ele se sente profundamente humilhado, tá certo? E tem que rebaixar o cara de qualquer maneira. Então é por isso que a direita no Brasil está nesta merda, você está entendendo? Quer dizer, eu não posso dizer que a elite brasileira esteja cruel e desumana, né? Como dizia aquele ex-governador, Cláudio Lembo, né? Cláudio Lisma. Então, a elite não é cruel, mas ela é demasiado burra, mesquinha, tá certo? É desprezível, absolutamente desprezível, né? Aí é como diz aquele sujeito que escreveu Passado uma Ilusão, até esqueci o nome do cara agora, mas é autor francês. Ele diz: a burguesia jamais é classe dominante. A burguesia é um bando de coitado, né? A burguesia ela precisa de paz e ordem para ela poder ganhar dinheiro, tá certo? Então, quando a situação fica um pouquinho anormal, o que faz a burguesia? Corre para apoiar quem está no poder, corre para pedir proteção, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu na Rússia, como aconteceu em tudo quanto é lugar. Quando Lenin tomou o poder na Rússia, o que fizeram os investidores? Foram correndo botar dinheiro na Rússia, porra! Mesma coisa aqui na China, né? Quem criou o poderio econômico da China? O investidor americano. Então, a burguesia nunca manda nada. Quem manda, vamos dizer, é a liderança político-militar. Essa manda. Tá certo? E o burguês abana o rabinho, né? Você vê, na Alemanha, tinha o principal dos empresários lá, pô, hoje eu tô ruim, esqueci até o nome do filho da puta. Porra. Né? Era o dono da indústria química lá. O cara fugiu para Paris. O Hitler mandou sequestrar o cara e trazer de volta. Não, vem aqui que você vai trabalhar para mim. E ele dizia: nós vamos colocar empresariado de joelhos. Mas não precisa nem colocar, ele já se ajoelhou imediatamente. Você vê o que está acontecendo no Brasil. Isso sempre foi assim. Então dizer que a burguesia é classe dominante, fala, não, a burguesia fornece dinheiro, tá certo, para uma elite que manda nela. Sempre foi assim. Essa elite às vezes pode ser, né, direitista, como por exemplo na Espanha, quando o pessoal franquista tomou o poder, o empresariado todo correu para puxar o saco do Franco, evidentemente. Mas se o Franco fosse mais comunista que Lenin, eles iam fazer a mesma coisa, pô. Porque burguês vive disso. Vive de dar dinheiro para quem o odeia. Então, agora, o pessoal fala, não, o que nós podemos fazer politicamente no Brasil? Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Você pode começar a estudar, tentar entender, né, a situação brasileira e criar uma cultura superior, autêntica, tá certo? Que talvez dê base para um retorno à normalidade democrática daqui 40 ou 50 anos. Agora, você diz, nós vamos organizar direito. Peraí, cadê a direita brasileira? Você pega os políticos de direita, os caras que têm alguma liderança, e pergunte para você mesmo, essa direita tem algum projeto de controle hegemônico da cultura nacional, da linguagem, do imaginário popular? Não, não tem. Tem algum projeto de controle da mídia? Não, não tem. Tem algum projeto de controle do sistema educacional? Não, não tem. Tem algum projeto de infiltração sistemática nos sindicatos, no funcionalismo público, no judiciário, na polícia, nos partidos adversários? Não, não tem. Então, isso significa o seguinte, a direita não quer o poder, ela nem mesmo imagina a possibilidade de chegar ao poder. No máximo, você tem um político ou outro aqui, conservador, que quer um carguinho. E ele pode exercer esse carguinho tranquilamente, sem oferecer nenhum perigo para a esquerda dominante. Então, é por isso que nós chegamos a esta situação. Não é isso? Agora, aqui alguém me manda um artigo do Globo, Marco Antônio Villa, dizendo que o Lula mentiu, que ele disse que depois da presidência ele ia voltar à vida particular. Eu sempre disse, o Lula é eterno. O Lula é eterno e imortal. Vocês jamais vão se livrar do Lula, só quando ele morrer. Atenção, se morrer. Porque ele acha que não vai, né? Então falou, olha, os caras descobriram, né, tudo que eu digo com 10 anos de antecedência, o Globo descobre 10 anos depois. É sinal de que não é tão burro assim. Agora, para você ter ideia do que eu estou dizendo, vou dizer que na cabeça do esquerdista, o ódio, a total incompreensão, a desumanização do adversário é normal e obrigatória. Veja isso aqui. Aqui apareceu o ator Orlando Jones, né?
enfim, foi entrevistado a respeito da morte do Gaddafi, ele disse assim, né, nós temos que matar a Sarah Palin. Isso aqui é o milésimo esquerdista que diz isso. Agora, a Sarah Palin, como ela usou a palavra alvo com relação a uma cidade onde houve um atentado, então ela levou a culpa do atentado. Você inspirou, né, o assassino. Agora, o cara que explicitamente diz é preciso matar a Sarah Palin, não acontece nada para o desgraçado. Absolutamente nada. Por quê? A direita vai e passa a mão na cabeça dele, diz, não, ele não quis dizer isso, né? É um bom sujeito, e assim por diante, né? Agora, para você ver o ponto em que chegaram as coisas, esta semana a Comissão de Justiça e Paz do Vaticano soltou um documento dizendo que é preciso um controle bancário mundial, né, descendo o cacete no neoliberalismo e usando a retórica da idolatria do mercado. Então olha o que eu tenho a dizer, eminências. Vão tomar nos seus cus, vocês são os mentirosos, filhas da puta, canalhas. Não merecem respeito algum, porque vocês sabem que estão mentindo. Então eles fazem aqui um belo discurso contra a cobiça. Eu digo, escuta, ô, seu bosta, existe cobiça maior do que o desejo de poder mundial? É isso que vocês estão incentivando, vocês estão trabalhando para o Satanás. Isso é a coisa mais óbvia. Quer dizer, os caras repetem o discurso desse arruaceiro do Occupy Wall Street. E os caras vão lá fazer um movimento contra Wall Street. É o seguinte, olha a equipe do Obama. Wall Street está inteirinha no governo. Ele só pegou gente do Wall Street. Olha, o Ministério Obama se divide assim. Metade é a turma do Wall Street e a outra metade é aqueles gangsters de Chicago que eram amigos dele. Então onde está o Wall Street? O Wall Street está na Casa Branca, porra! Né? E eles foram lá fazer passeata contra o Rupert Murdoch, que não tem merda nenhuma a ver com o Wall Street. Né? O Rupert Murdoch é um cara da indústria de mídia. Ele não é um investidor. Por que não vai fazer uma passeata contra o George Soros? Porque é o George Soros que está pagando o Occupy Wall Street. Agora, aí no Brasil, o pessoal diz, não, esse é um movimento popular. Fala, como movimento popular? Você não tem um trabalhador lá. Você só tem o tipo do estudante profissional, aquele estudante de 40 anos que está lá vivendo de bolsa do governo, tá certo? E gastando dinheiro público. É só esse tipo de gente que tem lá. Drogado, bêbado, vagabundo, puta. É o que tem lá, porra. Né? Agora, esta gente que esta merda dessa Comissão de Justiça e Paz vem apoiar. Agora, todo mundo diz, não, nós não podemos falar, eles são príncipes da igreja. Príncipes da igreja, caralho! Esses caras não são cardeais, eles não são nem sacerdotes. Eles já estão excomungados por definição, meu Deus do céu. Quantas vezes é preciso dizer que existe um decreto de Pio XII, ratificado pelo próprio João 23, que diz que qualquer apoio que você dê a movimentos comunistas ou pró-comunistas, você está automaticamente excomungado. Lata é sentença, quer dizer que não precisa de uma sentença explícita. E mais ainda, ele diz, é sentença à disposição do Vaticano. Ou seja, somente o Vaticano pode suspender a excomunhão. Isso quer dizer que se não for explicitamente... É o contrário, não precisa de uma sentença explícita. A suspensão é que precisa de uma... Suspensão da excomunhão é que precisa de uma sentença explícita. Então esses caras estão todos excomungados. E vocês vão lá e beijam a mão dos filhos das putas e chamam de eminência. Vocês não têm vergonha na cara? Ô católicos brasileiros, quando é que vocês vão entender isto? Que esta coisa da excomunhão é séria, não é brincadeira. Isso aí é decreto papal, isso é doutrina da igreja, não é opinião minha, não é nem sequer opinião de um papa. É sentença emitida ex cátedra por 2 papas. E vocês ainda chamam essa gente de eminência. Eu digo, vocês não entenderam, meu Deus do céu? Olha, Nossa Senhora 2 vezes, em La Salette e em Fátima, disse que a corrupção da igreja ia começar de cima. Vocês estão todos vendo isto. Não é nem corrupção. Espera um pouquinho, não vamos usar eufemismo. Corrupção é uma coisa, traição é outra, meu Deus do céu. Corrupção é assim, por exemplo, quando a sua mulher pega o seu cartão de crédito e vai e compra um negócio e estoura a sua conta. Isso é corrupção. Agora, se ela
começa a dar para o vizinho, tá certo? E além de dar-se, ela dá o seu dinheiro para o vizinho, fala, aí não, aí é traição, porra. Ela está conspirando com o inimigo contra você. Então esses caras não são corruptos, eles são traidores. Que direito eles têm de ser tratados como príncipes da igreja, meu Deus? Nenhum, zero, 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 zero. Então o que você tem que fazer? Tem que informar o filho da puta que ele está excomungado. Senão ele vai continuar. Ele sabe que está. Mas, como ele não sabe que os outros, como ele sabe que os outros não sabem, ele continua fingindo. Isso é que nem o famoso pseudo-instrutor, pseudo-mestre esotérico islâmico, Sufi, que tinha na Inglaterra, que ele chamou um conhecido meu e disse para o cara, você vai lá em Paris e monta um grupo Sufi e toma um monte de dinheiro deles. E o cara respondeu, pô, mas eu não entendo nada de sufismo. E daí o mestre respondeu, sim, mas como é que eles vão saber? Então, esses caras estão fazendo a mesma coisa. Esses cardeais não são católicos, merda nenhuma, não são cardeais, não são sacerdotes, não são nem membros da igreja, você está entendendo? Você pega o último membro da igreja, o mais bosta, o mais pecador, pega eu mesmo, você está entendendo? Bom filho da puta. Eu sou um filho da puta, mas eu sou um membro da igreja e vocês não são. Esta é uma diferença fundamental. Eu posso ser o pior membro da igreja, mas sou o meu. Agora vocês são traidores e vocês já estão fora. Então, o que os fiéis têm obrigação de fazer? Vocês têm obrigação de ir lá e mandar o cara sair. Sabe aquele negócio? Pede para sair 02, você está entendendo? Vocês têm que entrar na sala do filho da puta e dizer, sai daí, sai daí. Você quer apostar que o sujeito sai? Eu já contei para vocês o episódio do meu irmão que resolveu um problema lá, que a Cúria não queria pagar o dinheiro da minha mãe, e ele entrou lá na sala do cardeal, do pseudo-cardeal, e disse, isso aqui é um bordel e você é um proxeneta. O dinheiro saiu na mesma hora. Prova que o cara sabe quem ele é. Agora você chega lá, eminência, o cara te pisa em cima. Agora você sai daí, filha da puta, traidor, farsante. O cara enfia o rabo entre as pernas e sai. Ou seja, é o respeito indevido. Isso aí chama-se respeito humano na igreja. Você está respeitando pessoas. Está colocando pessoas acima, tá certo, da própria autoridade da igreja, meu Deus do céu. Quando é que vocês vão entender isso? Agora os caras me escrevem um rapaz aqui dizendo, não, para de falar palavrão. O professor fala, não vou parar não. Você me desculpe, porque se a gente fala essas coisas num tom educado, tem a impressão assim que você está apenas divergindo das ideias. E está respeitando a pessoa, fala, não, eu não respeito essas pessoas. O dia que eu respeitar uma delas, eu entro dentro da privada e puxo a descarga, e vai acontecer que nem naquela historinha do Robert Crumb. Quando eu chegar lá no fundo do esgoto, os cocô vão me desprezar e me rejeitar. Vão dizer, sai daqui, filha da puta. Então eu não vou fazer isso, você está entendendo? Nunca na minha vida. Vai dizer, o cara é mal educado, fala, sou sim. Então o cara é maluco, fala, sou sim, mas é o seguinte, eu sou membro da igreja e você não é. Então, esse negócio, pega essa declaração pela economia global, seus cardeais, enfia no seu cu. E digo isso para vocês na sua cara. Eu não tenho a menor dificuldade. Como eu gosto dessas coisas. Putz, vida. É assim, chamar um cara desse de filha da puta em público é a única coisa que pode ir contra eles. Agora, infelizmente eu não tive a ocasião de encontrar um desses eminências, Mas se eu encontrar, você pode dizer, pega a sua declaração e limpa o cu com ela. Agora, eu sinceramente eu não acredito que o Papa Bento XVI tenha responsabilidade nisso, porque a verdade, nós vamos falar português claro, o Papa no Vaticano está cercado, aquilo é um ninho de cobras. Esse Papa está tentando muito acertar e tentando corrigir erros que ele mesmo cometeu quando cardeal. Ele cometeu muitos erros, mas depois dele se tornar Papa, ele está fazendo um esforço monstruoso para restaurar a igreja na sua dignidade. No livro do Malachi Martin, The Windswept House, A Casa Batida pelo Vento, que ele escreveu sob a forma de um romance, mas que na verdade é uma obra histórica, e você tem até na internet a lista da correspondência dos personagens. Ele mostra que já no tempo de João Paulo II havia um esquema dessas
desses grupos globalistas para integrar a igreja no globalismo, de tal modo assim, nós criamos aqui uma supra-religião, né, sediada na ONU, e a Igreja Católica se torna um dos órgãos dela. E diz até que o próprio João Paulo II, a contragosto, estava quase aceitando isso aí. Né? O romance termina, você não sabe o que vai acontecer em seguida, mas, né, o João Paulo II não está vendo saída. Né? Ele não nomeia o João Paulo II, bota lá uma outra expressão. Não, você está na cara que é o João Paulo II. Então a coisa está muito mal parada. E Bento XVI recebeu o papado nessas condições. Né? Quer dizer, aquilo lá é um ninho de cobra, meu Deus do céu. Agora, enquanto isso, chega aqui outra notícia. Segundo a estatística da ONU, o Brasil ainda é o campeão mundial de homicídios. Mais uma vez a Europa se curva ante o Brasil. Ninguém mata tanto e tão bem quanto o brasileiro, porra. Nem os russos, cara. Nem os russos, nem na Rússia os caras conseguem. Ó, na Rússia acontece homicídio pra caramba, mas o Brasil ainda está à frente. Quer dizer, não perdemos este título maravilhoso. Em 2010 matamos 44 mil pessoas. Agora, enquanto isso, o que faz a nossa igreja? Aí, representantes das religiões católica, evangélica, budista, judaica, candomblé e Hare Krishna promove uma campanha contra as armas de fogo em comemoração à Semana Mundial do Desarmamento. Ora, vê se vai algum bandido lá entregar armas. Só vai o cidadão, pai de família, abdica dos seus meios de defesa para facilitar o trabalho dos bandidos. E mais ainda, isso não é feito por um engano, não são pessoas iludidas, eles sabem que é isso, eles têm a opção preferencial pelo banditismo. Todos esses. Agora, olha aqui. Você é um bispo, padre católico, você é um pastor evangélico, você é um sacerdote budista, você é um rabino. Você colabora com isso, tu é um bom filho da puta. Isso que tu é, você está entendendo? Porque você sabe perfeitamente o que vai acontecer com isso. O Brasil está recolhendo armas, vai fazer uma década. E quanto mais recolhe, mais homicídio tem. Quando é que vocês vão entender? Olha, quantas armas compradas em lojas legalmente existem no Brasil? Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, eu não tenho estatística de agora, mas no ano de 2007, por exemplo, sabe quantas licenças de arma foram concedidas no Rio de Janeiro? 2. 2 portes de arma durante um ano. Ou seja, arma legal no Brasil é raridade, porque a dificuldade de obter uma licença é tanto que ninguém compra. Então, vocês forçam o comércio ilegal de armas. Tá certo? E as armas vêm da onde? Vem da Farc, meu Deus do céu. Quem é que não sabe? Agora, a Farc é amiguinha do governo, então não pode mexer nas Farc. Qualquer sujeito. Vamos supor, você é um polícia federal, você inadvertidamente você prende um cara das Farc. O que acontece? No dia seguinte o cara das Farc está na rua e você também está na rua sem o seu emprego. Né? Vai ver o que acontece com o juiz Odilon de Oliveira, que não pode sair dentro do escritório, que matam ele. Né? Por quê? Porque denunciou a ação das Farc. Agora, para não dizer que está tudo perdido, eu me lembro que alguns anos atrás eu mencionei aqui a obra do Monseigneur de Ségur, Louis Gaston de Ségur, chamada O Inferno, que é um livrinho de 50 páginas, uma obra-prima. Eu mencionei isso e alguém ouviu. E agora diz que saiu a tradução brasileira, né, pela editora Eclésia. Então, Monseigneur Louis Gaston de Ségur, Ségur S-E-G-U-R. É uma obra que saiu no século passado, eu creio, 1876, mas ainda é um dos melhores textos que existe. Né? Se você duvida que existe o inferno, meu filho, leia o Monseigneur de Ségur, são 50 páginas, você não sai de lá inteiro, tá certo? Peraí, tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô, professor Olavo? Eu. Boa noite, aqui é o Carlos de São Paulo. Carlos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Professor, eu estou te ligando, na realidade, aproveitando que o senhor está falando da igreja, eu gostaria de comentar do caso do Padre Marco Rodrigues, que está na defesa de Osasco, e acho que você deve
Não estou sabendo de nada. Então, ele foi defensor do casamento católico na cidade, que estava tentando, a Câmara dos Vereadores estava tentando aprovar extensão de direito de saúde pública para funcionários casados com o mesmo sexo, né? E ele se pronunciou contra. Ele falou disso, ao invés de apoiá-lo, e transferiu para um ponto começo da diocese, né? Mais com o Rodrigo, né? do sacerdote, né? E na diocese eu faço um texto, o bispo Show, não lembro o primeiro nome dele agora. Olha, eu vou dizer para você como é o negócio. Todo esse pessoal cristão que combate o movimento gay está fazendo uma confusão miserável. Uma coisa é você combater a política gaysista, outra coisa é você combater o homossexualismo. Você ter objeções morais contra o homossexualismo, se você é cristão, é uma obrigação. Porém, você querer usar o governo como instrumento para reprimir o homossexualismo é errado e dá margem ao que o movimento gay faça a mesma coisa com você. Então, você vira, a partir de 1500, 1600, a igreja começou cada vez mais, tá certo, a usar, né, o governo como instrumento para forçar, né, a promulgação de leis que fossem inspiradas diretamente na igreja. Isso aí, o resultado disso é o seguinte: você acaba politizando a igreja, e em vez da igreja comandar o Estado é que termina comandando a igreja, como de fato aconteceu, né? Na Bíblia já diz, não existe negócio entre o pobre e o rico, você está entendendo? Então, se a igreja que é pobre faz negócio com o Estado, que é infinitamente rico, ela sai perdendo, meu Deus do céu. Então, vamos dizer, a separação de Estado e igreja, que é um princípio que já vem desde a Idade Média, é a única coisa que funciona. Quando começa a mesclar, dá esta merda, você está entendendo? Então, olha, o Estado quer dar os direitos para os gays, quer casar, que casem. Isso é problema do Estado. E a igreja deve combater isso na esfera moral e cultural, né? Agora, o que acontece hoje é que o movimento gaysista se organizou para oprimir o pessoal da religião. Então, mas note bem, tem muitos países onde o homossexualismo era um crime. Você vê, aqui no estado do Texas, não em todos, aqui a lei era estadual, no estado do Texas, a relação homossexual masculina era crime, né? Então, pegaram lá 2 caras na cama e prenderam. Isso nas décadas de 80, né? 70, 80. E o caso terminou na Suprema Corte. E, evidentemente, a lei foi revogada. Tá certo? Porque se você criminaliza a sodomia, meu filho, você também tem que criminalizar a punheta. E tem que criminalizar a suruba. E tem que criminalizar, né, milhares de outros procedimentos sexuais. Por que exclusivamente o homossexualismo? Né? Então a coisa é inteiramente absurda. Então eu acho que essas coisas todas têm que estar fora da esfera legal. Então, agora, se você quer combater e destruir o movimento gaysista, eu digo isso é possível. Mas erradicar o homossexualismo é impossível, meu filho. Assim como é impossível erradicar a punheta, erradicar o adultério, etc, etc. E tentar fazer isso por meios legais, por meio do Estado, é criar um monstro que depois se voltará contra você. Então, quando você passa da esfera do aconselhamento e da orientação moral para a esfera da punição legal, você está usando um instrumento armado que é mais poderoso do que você. Então, isso, vamos dizer, é um engodo, e faz muito tempo que a igreja católica e evangélica já caíram nesse engodo. Então, agora estão recebendo um troco centuplicado. Porque você veja, por exemplo, a lei que pune a sodomia nunca foi aplicada com a violência com que esse pessoal agora está aplicando as leis anticristãs que eles estão inventando. Nunca foi, tanto que no Texas, isso foi um caso único. Fazia 50 anos que não se prendia ninguém por homossexualismo. Prenderam 2 e o caso foi terminado na Suprema Corte e os 2, evidentemente, ganharam a parada. Então,
o que nós temos que combater na esfera política é o movimento gaysista, sobretudo no instante onde ele corrompe a Constituição, corrompe as leis e transforma tudo em instrumento da sua autopromoção. Tá certo? Agora, entrar no mérito da questão homossexual em si, isso entra na esfera moral, tá certo? E não na esfera legal. Quando é que vocês vão aprender isso, hein? E a política decide as leis, meus filhos. A moral é outra coisa, isso é na esfera da cultura. Então, é por isso que aqui vocês nunca me ouviram dizer uma palavra, tá certo? Contra qualquer conduta sexual que seja. Se o sujeito é homossexual, trissexual, tetrassexual, tá certo? Assexual, tá certo? Punheteiro inveterado, fala, olha, isso aí não é da minha conta. Se você quer um conselho, você pede para mim, eu te dou o conselho. Mas na esfera política, que é do comentário político, eu não vou me meter nisso, tá certo? Agora, movimento gaysista é outra coisa completamente diferente. O homossexualismo sempre existiu. O movimento gaysista tem 30 anos. É uma novidade. Tudo aquilo, você não sabe onde começou o homossexualismo, né? Quer dizer, aquilo se perde na noite dos tempos, tá certo? Agora, o movimento gaysista começou agora. Tudo aquilo que você não sabe como começou, então provavelmente é prudente você entender que aquilo vai continuar, não é isso? Agora, aquilo que começou na década de 70, meu filho, pode ser erradicado na década de 2020, 2030. E é isso que nós temos que fazer. Agora, fica misturando as questões, misturando a questão político-jurídica do movimento gay com a questão moral do homossexualismo, fala, você vai perder a briga. Você está dando murro em ponta de faca. Tá certo? Então, olha, em política, a burrice é um pecado imperdoável. E esse pessoal todo está caindo nisso aí. Então, olha, se o governo quer dar assistência, tá certo, para casais homossexuais, que dê. O que você não. Isso vamos dizer, não é problema seu. O seu problema é defender a igreja, é defender os direitos da igreja. É isso que você tem que fazer. É? E, em defesa deles, você tem que ser tão agressivo quanto o outro lado é. Como é que você pode aceitar por uma coisa dessa, como está acontecendo no Conselho Federal de Psicologia? É? Peraí, tem alguém no telefone? Tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Alô, é Mauro de Petrópolis. Mauro, tudo bem? Tudo bem, eu queria perguntar se a infinita misericórdia divina não é uma contradição à ideia de que existe um castigo eterno no inferno. Meu filho, se Stalin ou Hitler não fossem castigados, cadê a misericórdia? Hã? Além do mais, você não pode esquecer, leia o livro do Monsenhor de Seguir. Leia o livro. Os condenados do inferno se condenam a si próprios e aceitam a justiça da condenação. Foi uma opção livre. Escolheram realmente o inferno. Hã? Então não tem injustiça nenhuma, você está indo para onde você quis. É claro que todos nós devemos temer o inferno. Né? Então, mas temer o inferno não quer dizer que você esteja assim com 99% de possibilidade de ir para lá porque você tocou uma punheta ou comeu a mulher do vizinho. Tem gente na Bíblia que fez coisa muito pior do que isso. O rei Davi mandou matar o sujeito para comer a mulher dele. E, no entanto, Deus o considerou perfeito. Então, todos nós temos alguma chance, todos nós, exceto aqueles que escolherem. Né? Uma vez perguntaram para o mestre Eckhart, mestre, o que arde, o que está queimando no fundo do inferno? Ele diz, o que arde no fundo do inferno é o não. Então, aquela recusa total, absoluta e profunda do amor a Deus. Isso aí é que leva o sujeito para o inferno. Então, a gente tem que tomar cuidado, vamos dizer, com as atitudes do nosso espírito. Os nossos pecados, meu Deus do céu, a igreja, para que existe a igreja, meu saco? A igreja existe para perdoar os pecados. Não há pecado, por pior que seja, que a igreja não pode perdoar. E pior, você reincide, você vai lá, porque Jesus Cristo diz, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Eles não, 70 vezes 7. Então quer dizer, 490 vezes você comete pecado, você vai lá, a igreja te perdoa. A igreja ela tem mais impulso de perdão do que um irmão teria.
Portanto, você pensa que a igreja está aí para te condenar, para te encher o saco? Não, a igreja existe para perdoar, porque condenar é fácil. Qualquer filha da puta condena. Você vê um discurso petista, você vê esse pessoal gaysista falando da turma da igreja, você vê o ódio, os caras babando ódio. Então, para condenar, para acusar, qualquer um serve. Essa turma do Roda Viva, 12 demônios lá acusando um homem bom, um homem sério, um homem, vamos dizer, de alta estatura moral. Eles não são capazes de compreender. É só ódio, é só incompreensão. Então isso aí qualquer um faz. Você acha que a igreja existe para isso, porra? Não, a igreja existe o contrário, existe para perdoar. Se você não tem prática, comece a praticar. Vai lá, confessa seus pecados e você sai limpo. Passa 2 meses, você prometeu um negócio para Deus, agora eu não vou fazer mais. Fez de novo. Vai lá de novo. É assim que acontece, porra. Não, o negócio é o seguinte, não desista. Diga sempre a Deus, eu quero estar com você na glória eterna. Eu quero de qualquer maneira. Eu não aceito a hipótese contrária. Eu não quero a hipótese contrária. Eu quero estar com você. Diga sempre isso. Você está pecando? Tá bom, você não consegue resistir? Vai, continua, mas não desista. É só isso, pô. É só a coisa mais simples do mundo. Qual é o problema? Agora, veja, na imaginação desses calhordas da esquerda, todos os santos e mártires fizeram tudo aquilo por interesse vil. O sujeito se deixava queimar, se deixava crucificar por interesse, por maldade. Quer dizer, veja, a igreja inventou os hospitais, inventou os orfanatos, inventou a educação pública, inventou assistência às mães. Tudo o que existe de bom e de caridoso no mundo foi a igreja que inventou. Não tem uma instituição que você diga, foi invenção budista, ou foi invenção islâmica. Nada. Tudo veio da igreja. Agora, na cabeça desses filhos da puta, a igreja fez tudo isso por interesse. Quer dizer que São Francisco, por exemplo, se privava, né, de tudo que é bom no mundo, vivia na pobreza, tá certo? No jejum, na mortificação, por interesse vil. Isso é a cabeça deles, meu Deus do céu. Então, e eles vêm acusar os outros de hate speech, de discurso de ódio, mas vocês só têm discurso de ódio o tempo todo. Então, cara, quanto mais sujo, quanto mais criminoso, quanto mais malvado, mais ele vê só o mal nos outros, onde o mal não pode estar. Você vê a infinidade de histórias que inventaram sobre o Padre Pio de Pietrelcina. Né? Tinha aquela moça que ajudava na igreja, disseram que o Padre Pio tinha um caso com ela. Inventaram milhões de coisas, meu Deus do céu. O homem que tinha os estigmas de Cristo na mão, que sangrou durante a sua vida inteira, e que fazia milagres assim, 10, 20, 30 por dia. Os caras olham isso e sentem ódio. Eles não podem admitir a hipótese de que haja um Deus no céu, de que haja uma vida após a morte, tá certo? E de que exista um paraíso, uma vida eterna esperando por nós. Eles têm ódio disso, ódio e medo. Por quê? Porque eles têm medo de ir para o inferno, mas acreditam que vão para o inferno. Todos eles se condenam a si próprios. E por isso mesmo tem ódio. Agora, olha aqui como é essa gente. Veja, que coisa. Né? Aqui, quando surgiu esse problema da elegibilidade do Obama, todo mundo diz, não, mas existem interpretações diferentes, nós não sabemos quem é realmente, qual é a definição exata do cidadão nativo, não existe uma decisão sobre isto. Mentira, existia sim decisão da Suprema Corte. Já existia em 2008, antes da eleição do Obama. E o que fizeram? Aqui tem o site justia.com, que é a maior fonte de informação sobre leis para os advogados. Né? Quando no Brasil tinha o Lex, essa coisa toda. Né? Então, em 2008, esta sentença da Suprema Corte sumiu do Justia. Então o pessoal procurava e dizia, não tem sentença a respeito. Tem sim, só que sumiram com isso. Para legitimar a eleição do Obama. Porque o Obama, mesmo se você aceitar os falsos documentos que ele divulgou, a falsa certidão de nascimento, você verá que ele não é um cidadão nativo. O cidadão nativo tem que ter nascido nos Estados Unidos de pai e mãe americanos. O pai dele não era americano, então acabou. Elegível o cara não é em hipótese alguma. Então o mandato dele é totalmente ilegítimo. Agora, outro problema distinto é o problema
da certidão de nascimento que ele falsificou. Então isso aí não é só inelegibilidade, isso é um crime federal. Então, o mandato do cara é ilegítimo e, ademais, ele é um criminoso, um falsário. Né? Então, como é que tem que fazer? Tem que sumir. Agora, tem um grupinho aí dos idiotas que diz, o Olavo de Carvalho, ele está ocultando o negócio da conspiração do 11 de setembro, que foi montado pelo governo americano. E ele não diz uma palavra sobre isso. Fala, por que eu devo abrir a minha boca para dizer uma palavra mentirosa? Né? Esta ideia de que o 11 de setembro foi tramado pelo governo americano é não só falsa, como impossível. Impossível. Né? Pelo seguinte, o governo, enquanto tal, o governo não conspira. É impossível o governo conspirar. Para conspirar, é necessário você ter um pool de organizações em torno, tá certo? Que usem o governo como instrumento. Tá certo? Então, não esqueça que o governo é constituído de cargos eletivos, onde as pessoas passam 4 anos e vão embora, no máximo ficam lá 8 anos. Então, isso não fornece base para esta entidade conspirar. Quem conspira é, por exemplo, o CFR, que é uma entidade que tem 50 anos, quem conspira são esses grupos globalistas que existem há 70, 80 anos, estes podem conspirar. E quando estes conspiram, o primeiro instrumento que eles usam é a mídia inteira, que pertence a eles. Então isso quer dizer que se o governo fosse o presidente fosse suficientemente louco para montar uma farsa como o 11 de setembro, então a mídia inteira se recusaria a dizer uma palavra de denúncia contra aquilo. Exatamente como a mídia inteira se recusa a revelar a verdade sobre Obama. E, no entanto, tão logo aconteceu o 11 de setembro, no dia seguinte já estava para tudo quanto é lado, estourando o negócio. Isso foi conspiração do governo, foi o governo que inventou. Então significa o seguinte, que conspiração é esta? Que não usa como seu instrumento principal a mídia. Quer dizer, isso é impossível. Agora, no caso do Obama, não, você vê a mídia inteira colaborando para esconder uma verdade que, no fundo, todo mundo já sabe. Aqui, vamos dizer, mais de 50% dos americanos não acreditam na autenticidade da certidão de nascimento do Obama. Então, note bem, certidão de nascimento é uma coisa, elegibilidade é outra. A questão da elegibilidade independe de a certidão dele ser falsa ou verdadeira. Porque mesmo ela sendo verdadeira, lá consta que o pai dele era súdito britânico, tá certo? E, portanto, não é um americano nativo. Então, não atende às condições para ser um cidadão nativo, indispensáveis para poder ser candidato à presidência. Agora, você verá, aqui, o Aaron Klein, que foi correspondente do WorldNet dele em Israel, ele acabou de lançar um livro que diz uma coisa que eu estou dizendo desde o início. Ele diz, o Obama foi eleito por inimigos dos Estados Unidos para deliberadamente destruir a economia americana e destruir o poderio americano no exterior. Ele está fazendo as duas coisas. Eu disse isso já em 2008. Disse, o Obama foi posto lá por gente que sabe que ele é inelegível, por gente que sabe que é uma situação ilegal, para forçar a crise constitucional e forçar a desmoralização do sistema. Uma vez no poder, o que ele vai fazer? Vai aplicar o esquema revolucionário do Saul Alinsky para destruir a economia, tá certo? E vai modificar a política internacional americana de modo a favorecer os inimigos. Então a famosa Primavera Árabe, que é essas rebeliões que estão espocando aqui ou ali, todas elas são coordenadas pela Fraternidade Islâmica, que é a entidade mais anti-americana que existe no mundo, e está fazendo isso com a ajuda do governo americano. Então o Gaddafi, evidentemente, era um ditador filho da puta, mas acontece o seguinte, ele não fazia 40 anos que ele não fazia nada contra os Estados Unidos. Assim como Mubarak também. Então você tira, né, um ditador, vamos dizer, que é, em termos de política internacional, inofensivo, e coloca lá os seus inimigos, dizendo que você está promovendo a democracia. Aparece aqui o Obama dizendo, nós vamos destruir todos os tiranos do mundo. Não, você tira um tirano inócuo e põe lá um inimigo, dizendo que está promovendo a democracia. Ora, o que aconteceu na Líbia? Derrubaram o Gaddafi, no dia seguinte disseram, agora que é uma nação islâmica, está implantada a Sharia. Então você sabe que na Sharia, qualquer política não islâmica é proibida. E essa é a democracia que eles vão implantar. Daí o cara, o primeiro-ministro, ministro da Defesa da Inglaterra, que esse é o nome, ele disse assim, isso mancha um pouco a reputação dos rebeldes. Mancha um pouco. E como? Vocês não deram dinheiro e armas, suporte militar para eles, para implantar a democracia? No dia seguinte eles fazem o contrário, você vai dizer que você fez isso por engano? Ora, meu Deus do céu. Não é engano.
Isso é premeditado. Tá certo? Então, o Obama também, você tem que distinguir entre o que é um corrupto e o que é um traidor. Né? Agora aqui, o Globo, uma nota, comunistas crescem à sombra do poder. Eles só chamam de comunistas os partidos que têm nome de comunista, como o PCdoB. Não, filho, o PT é comunista. O PT é marxista. Está lá nos documentos de fundação desde o início, vocês não sabem? Como cresce a sombra do poder? Eles estão no poder, seja com o nome de PCdoB, ou com o nome de PT, ou qualquer outra coisa. Né? Agora, o PT já criou aqui, vamos dizer, uma equipe de espiões para patrulhar a internet. Né? Então, vocês em que regime vocês pensam que estão vivendo? Vocês já estão num regime comunista, seus idiotas. É? Onde o partido governante, não é nem o governo, o partido governante controla tudo. Inclusive o que vocês dizem na internet, troca bilhetinho de namorada, tá lá o cara do, né, o cara do PT fiscalizando você. Agora, eu recomendo para vocês um artigo que saiu. Agora não tem nem o endereço onde está, mas se vocês puserem o artigo, o nome do autor e o artigo, o nome do autor é Valdo com W, Valdo Luiz Viana, e o título do artigo é Guerra Civil Rima com Brasil. É um artigo que ele escreveu 2 anos atrás, não vai dar tempo de eu ler aqui para vocês, mas eu recomendo muito esse artigo, e tudo que ele diz ali é verdade, é o que está acontecendo. Então, nós estamos aqui no fim, né? Alguém coloca, né, na internet um artigo já velho do Carlos Chagas. Carlos Chagas sempre foi humorista, ele está meio para lá, meio para cá, mas de vez em quando ele diz alguma verdade. Para você comparar, né, os presidentes militares, ele diz, olha, erros foram praticados durante o regime militar. Claro que no reverso da medalha foi promovida a ampla modernização das nossas estruturas materiais. Na verdade, a economia do tempo dos militares integrou na economia brasileira 60% da população que estava na miséria. Quer dizer, esse é um feito incomparavelmente maior do que 1000 fomes zeros, mas ninguém fala disso. Mas daí, veja, quando Castelo Branco morreu, verificaram os herdeiros que seu patrimônio limitava-se a um apartamento em Ipanema e umas poucas ações de empresas públicas e privadas. Costa e Silva, acometido por um derrame cerebral, recebeu de favor o privilégio de permanecer até os enlaces do Palácio das Laranjeiras, deixando para a viúva a pensão de marechal em um apartamento em construção em Copacabana. Isso era o patrimônio do Costa e Silva. Hein? Garrastazu Azul Médici se dispunha como herança de família de uma fazenda de gado em Bagé, mas quando adoeceu precisou ser tratado no hospital da Aeronáutica no Galeão, não tinha dinheiro para pagar o hospital. Ernesto Geisel, antes de assumir a presidência da República, comprou o sítio dos Cinamomos em Teresópolis, que a filha vendeu para poder se manter num apartamento de 3 quartos de sala no Rio de Janeiro. João Figueiredo, depois de deixar o poder, não aguentou as despesas do sítio do Dragão em Petrópolis, vendendo primeiro os cavalos e depois a propriedade. Sua viúva, recentemente falecida, deixou um apartamento em São Conrado, que os filhos agora colocaram à venda, ao que parece em estado lamentável de conservação. Agora vai ver como o Lula entrou e como saiu. Não só o Lula, como todos os ministros deles. É Dirceu em primeiro lugar. Então, existe uma pequena diferença. Agora, quando o pessoal da esquerda olha os militares, eles não podem reconhecer nos militares nem um pingo de virtude moral. A direita tem que ser sempre tratada como monstruosa, mal intencionada, maquiavélica. Eles só veem o mal, mesmo as qualidades morais mais óbvias. E mesmo os feitos mais obviamente meritórios têm que ser negados. É tudo na base do ódio. A esquerda é o discurso de ódio ininterrupto. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.